Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje os meus convidados são o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, e o médico Luiz Henrique Moraes, que o assunto de hoje nós vamos tratar sobre a prevenção ao câncer. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no nosso programa. Eu queria vamos começar primeiro com o nosso convidado, Luiz Henrique Moraes. A gente vê, principalmente no Outubro Rosa, a gente vê muita manifestação sobre a prevenção ao câncer, mas hoje existe ainda o preconceito quando se fala em câncer de mama, ou no caso do homem, câncer de próstata. Como é que o senhor vê essa relação do preconceito em relação ao câncer? Olha, eu acho que melhorou bastante nos últimos anos, principalmente quando a gente tem programas iguais a esse, onde a gente tenta levar para a população a importância da gente tirar o estigma da palavra câncer, né? Muito antigamente, né, nossos avós, bisavós, eles não gostavam nem de falar na palavra câncer, né? Falavam aquela doença, não fale porque senão você vai ser atraído por essa doença. Hoje eu acho que isso vem diminuindo, ainda existe, tá? A gente vê ainda algumas pessoas, às vezes até de nível sociocultural elevado, que não procuram ainda um médico porque eles têm aquele provérbio que o pessoal fala, né? Quem procura acha. E isso tem que se acabar, porque quando se fala em relação ao câncer de mama, sim, a gente tem que procurar o quanto antes possível, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce hoje é a nossa maior arma. Então, tumores, né, câncer de mama, principalmente achado abaixo de 1 centímetro, isso a gente só consegue fazendo exames de prevenção. E a chance de cura nesses casos geralmente é maior que 90%. E o senhor vê, nesse avanço dos anos, que as mulheres principalmente estão tendo informações mais alastradas sobre isso, e aquela desinformação de antigamente, como o senhor disse, que não pode se falar essa palavra. Hoje as mulheres estão fazendo mais o autoexame, quando elas vão ao seu consultório elas já sabem muito bem dessa situação. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Sim, olha, e eu acho que o Outubro Rosa ele vem exatamente nessa direção, né? O Outubro Rosa ele foi lançado no ano de 1994, lá em Nova York, e foi mais ou menos com essa intenção de tentar alarmar um grupo de mulheres para que vissem realmente que a incidência do câncer de mama no mundo inteiro vem aumentando com o decorrer dos anos, a mídia dando valor a isso, o poder público também, porque tornou-se um grande problema de saúde pública o câncer de mama. Hoje é o segundo maior câncer do mundo, né? E os custos com um tratamento, por exemplo, com uma paciente que está no estágio avançado, é um custo muito maior para você ter uma chance de cura menor. Então, tem-se realmente incentivado a que a gente faça muitos programas que leve informação para as mulheres, e eu vejo que elas estão respondendo sim a isso. E, vereador, como é que o senhor tem visto esse caso da prevenção em relação ao poder público? A gente vê no Outubro Rosa várias manifestações, a gente vê palestras, alguns eventos, discussões. Como é que o senhor, como vereador, pode influenciar um pouco nesse sentido? Olha, primeiro que eu acho que é importante a gente citar a lei que criou a obrigatoriedade de você fazer com que o tratamento seja iniciado de 60 dias a contar do laudo, né? Se houve o laudo e houve a confirmação, é preciso iniciar no prazo de até 60 dias. Agora, não pode ficar só nas campanhas de Outubro Rosa. É importante ter a campanha porque isso atrai as mulheres, atrai as pessoas para ter uma atenção maior com a prevenção, mas a partir disso é necessário que você tenha políticas públicas perenes, políticas públicas constantes, que possam dar o ideal e adequado tratamento às nossas mulheres, né? Basta a gente fazer uma análise do contexto do Brasil, em que há municípios que infelizmente não se tem acesso a esse tipo de exame, mamografia, né? Então, no contexto aqui da nossa cidade é um pouco mais avançado, inclusive nós temos um hospital aqui que é referência, né, no tratamento do câncer, mas por esse país ainda há muitos municípios e muitas mulheres que são alijadas desse tipo de tratamento.
tratamento, né? Então, o papel do vereador é continuar acompanhando, é ajudar a nossa cidade a ter políticas públicas assertivas, prolongadas, que isso não seja só realizado na época da campanha do Outubro Rosa, né? E essa é a nossa preocupação enquanto vereador, fazer com que as políticas públicas sejam eficazes, né? Mas eu queria dizer que eu sempre tenho falado aqui na tribuna da Câmara que o melhor é a prevenção, né? A gente no Brasil, quando se fala de saúde, a gente já pensa no hospital de urgência, de emergência, mas a prevenção é melhor, porque o tratamento é menos custoso. A partir do momento que a mulher faz o toque, descobre ali um nódulo e já procura uma OBS, procura o seu médico, né? Isso tem uma chance de cura muito grande, como o Dr. Luiz Henrique, que é especialista no assunto. Aliás, já aproveito aqui para agradecer, né, a sua presença aqui, de fazer esse tratamento no estágio inicial da doença. Então, esse é o nosso papel enquanto vereador, acompanhar as políticas do município para que não sejam só realizadas no Outubro Rosa, mas durante todo o decorrer do ano. O senhor é membro da Comissão da Saúde aqui da Casa, que tem o Rodrigo Salomão como presidente e a doutora Márcia Santos como relatora. Nessa comissão, o que o senhor poderia ajudar e contribuir um pouco mais? Aí eu falo em relação a fiscalizar as atividades da prefeitura ou a feitura de projetos que deem algum benefício a essas pessoas que têm o tratamento do câncer. Tem uma média que eu fiz uma pesquisa, a Prefeitura de Jacareí em 2018 e 2019, a média de mamografia feita por mês pelo SUS é mais ou menos 920, 930. Como é que o senhor vê essa situação e em relação também a essa Comissão da Saúde? Olha, mais do que isso, eu acho que o poder do vereador é fiscalizatório, mas é também propor políticas e ações no sentido de que esse direito seja consubstanciado, né? Para que você tenha uma ideia, nós fizemos um projeto de lei, qual convidei a doutora Márcia por ser médica e o Rodrigo Salomão também por ser médico. Nós estamos fazendo agora, nesse mês de novembro, no dia 4 de novembro, a prevenção ao câncer bucal. Então foi uma lei que nós produzimos aqui e que alunos de universidades aqui da região farão uma ação no centro da cidade para fazer ali uma primeira análise, um primeiro diagnóstico, porque o câncer bucal também não é muito falado. E é um câncer que, se também combatido no estágio inicial da doença, a chance de cura é igualmente ao câncer de mama. Então nós, enquanto vereadores, é importante essa fiscalização, acompanhar os dados, os números, né? Mas é mais importante ainda que a gente tenha uma ação proativa de ajudar a nossa cidade, o nosso município, a ter políticas, né, para que não só a gente combata a questão do câncer de mama, mas também de outras espécies de câncer que, igualmente aos outros, quando diagnosticado no estágio inicial, a chance de cura é muito maior. Então nós da Comissão de Saúde estamos, além de fiscalizar, propondo ações efetivas. E essas ações, doutor Luiz Henrique, o senhor como médico, como é que o senhor vê nesse sentido essas ações do poder público? Qual é o tamanho disso na contribuição em relação a essas mulheres, que a gente falou agora há pouco das informações, né? Essas políticas públicas tendem só a melhorar esse tipo de informação em relação às mulheres? Não tenho dúvida. Acho que assim, o poder público ele tem que ser o facilitador, né, para a mulher que tem alguma queixa mamária, de que ela realmente vá até o posto de saúde, que ela tenha um pronto atendimento o quanto mais rápido possível, que ela tenha acesso aos exames e principalmente depois que ela for diagnosticada com câncer de mama, por exemplo, para que ela o mais rapidamente ela inicie o seu tratamento. Muitos estudos já comprovaram que o atraso no início do tratamento ele é muito prejudicial à chance de cura daquela mulher. Então assim, não adianta apenas a gente ir lá e fazer com que a pessoa faça uma mamografia. É importante que aquela mulher que fez a mamografia esteja alterada, que ela consiga passar mais rápido no especialista. Porque senão não adiantou nada a gente facilitar a mamografia, mas não facilitou a ida dela ao especialista para que aquela alteração seja avaliada e seja tratada o mais rápido possível. Então, eu vejo nesse sentido que o poder público ele tem que ter um pensamento macro de tudo que possa acontecer com aquela mulher, desde o momento em que ela tem a queixa até o momento do início do tratamento. Quando a mulher faz esse autoexame e detecta, por exemplo, um incômodo, ou um nódulo, ou um cisto, não sei,
esses níveis de perigo, nível 1, nível 2, como é que se divide isso? Eu queria que o senhor explicasse um pouco nesse sentido. Toda vez que assim, o ideal, gente, vocês começaram a falar de autoexame, o autoexame ele é importante, mas ele não é único. A partir de que idade, mais ou menos, a mulher pode começar? A mulher fazer o autoexame, a partir dos 25, a gente indica para que ela comece já a conhecer o seu corpo. Ok? Então, hoje a gente tirou um pouquinho a palavra de autoexame para autocuidado. A mulher tem que se conhecer o corpo, porque se ela se conhecendo, ela vai notar uma diferença, muitas vezes, de um mês para o outro. Tá? E aí que tem o valor. Mas assim, muitos estudos comprovaram que apenas o autocuidado, o autoexame, ele não é suficiente sozinho. Porque a maioria das vezes a mulher, quando ela sente um nódulo, há estudos comprovando que esse nódulo já pode ter 2 ou 3 centímetros. Isso já é algo um pouco avançado. A mamografia, a ultrassonografia, eles conseguem detectar nódulos muitas vezes menor do que 1 centímetro, onde a mulher ainda não sentiu. O ideal é isso. Então, quando você une a mamografia, o autoexame e o exame clínico do médico, você tem uma tríade extremamente de alta eficácia na detecção precoce do câncer de mama. Em relação a essa classificação que você falou, ela é assim, toda vez que a gente faz ultrassonografia ou mamografia, você tem uma classificação que te orienta o médico qual o caminho que você deve seguir. Essa classificação vai do 0 até o 6. Então, por exemplo, uma paciente foi lá, fez uma mamografia e deu classificação BIRADS 3. Olha, tem uma alteração, essa alteração tem que ser vista de perto. Classificação número 4. Olha, você está diante de uma situação suspeita. Você deve ser investigada. Aí é o momento de mandar para o médico especialista. E assim vai. É essa classificação que nos orienta em relação à conduta de cada mulher. E o senhor, como vereador, como é que tem visto as ações da Prefeitura? A política pública em relação à saúde da Prefeitura? Até o Dr. Luiz Henrique falou sobre a fila para se fazer uma mamografia, para se chamar para um exame. Como é que o senhor vê isso na parte da fiscalização como parlamentar? Olha, os números que se nos apresentam é que houve um aumento desse tipo de exame nos últimos anos, né? Isso é natural, porque nós temos uma economia que ela está fragilizada e na medida em que as pessoas são demitidas das empresas, elas perdem o convênio e tendem a procurar o serviço público. Então eu tenho falado isso na tribuna, de que por conta dessa situação econômica que o país vive, que mais pessoas migraram para o Sistema Único de Saúde, é necessário, nessa mesma proporção, aumentar esses programas de prevenção, fazer com que essas pessoas que foram excluídas do convênio médico sejam acolhidas na rede pública municipal de saúde, né? Mas eu queria dizer que o Dr. Luiz coloca uma questão importante, que essa lei aqui, ela fala o prazo de 60 dias, né? Se for antes, melhor. Mas eu quero deixar o recado a você, né? Que talvez não esteja ainda sendo tratada ou também pelos convênios. Essa lei vale tanto para o público quanto para o privado. Então, se você ultrapassou esses 60 dias e não teve acesso a esse tratamento, você deve procurar os seus direitos, né? Nós temos aqui na cidade a Defensoria Pública e ela faz esse tipo de ação para que esse direito, se não foi cumprido pela Prefeitura, pelos órgãos públicos, que seja mediante ordem judicial. Ordem judicial é a medida extrema, evidente. A pessoa tem que entrar, procurar um médico especialista, passar pela rede, mas não conseguindo, só lhe resta o Poder Judiciário para fazer cumprir a lei. Nós temos, Rodrigo, no país, excelentes leis. O que nós não temos é a efetividade das leis. Então, uma lei como essa ela precisa ser divulgada ao máximo, para que as pessoas, quando tendo ali violado esse direito, possam recorrer à instância que é competente para fazer cumprir a lei, que é o Poder Judiciário, né? Então, o que nós temos tratado aqui é isso, né? É sempre necessário aumentar os recursos na área da saúde, sobretudo em prevenção, porque aumentando em prevenção, você diminui o custeio da saúde, porque a prevenção, ela custa bem menos do que a gente investir em uma cirurgia, investir na medida mais drástica. E às vezes a pessoa até nem sabe que existe essa lei, né, como o senhor falou, do prazo máximo de 60 dias, o convênio não avisa, a prefeitura muito menos, também não avisa, e ela passa em 90 dias e o caso dela pode ser agravado por conta disso, a demora também agrava também. Vai agravar. Vai agravando, não tenha né? dúvida, o câncer ele não espera, né?
É diferente de você ter uma doença indolente ou uma doença que você pode aguardar para você fazer um tratamento cirúrgico ou medicamentoso, mas o câncer está ali, ele está se multiplicando, as células estão crescendo, podem evoluir para um quadro de metástase e a chance de cura da mulher que foi lá, conseguiu, fez de tudo para ter um diagnóstico precoce, ela tem todas as informações que ela tem, ela fez tudo certinho, fez a mamografia, quando chega na hora de tratamento, ela tem dificuldade. Não adiantou nada. Rodrigo, se você me permita, eu acho que uma questão fundamental que a gente avalia nesses casos é também o fator emocional da mulher, né? Isso pesa bastante. E uma questão que pesa é a retirada da mama, né? E aí tem também uma legislação, que é a Lei 13.770, que ela prescreveu que é obrigatório a reconstrução simultânea da mama. Teve o ato cirúrgico e já faz a reconstituição da mama para que também preserve a autoestima da mulher, preserve esse fator psicológico, né? E essa lei também é válida para o poder público, mas também para os convênios, né? Eu tive o cuidado de pesquisar antes aqui do nosso bate-papo, né? E várias decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo é nesse sentido, de que seu médico, ao verificar que é necessária a retirada e também indicar a reconstituição imediata da mama, o convênio ele precisa também arcar com esse custo. Não é uma questão estética, mas é também parte de um procedimento, porque, ao meu ver, um dos reflexos grande que tem a mulher é a questão psicológica. Eu queria emendar uma pergunta para o Dr. Luiz. Como que é essa questão, né? Porque tem o tratamento ali do médico especialista, mas também é necessário ter um acompanhamento, muitas vezes, psicológico. Porque também, às vezes, a mulher perde o cabelo, né, quando vai fazer quimioterapia. Eu sei que o Hospital São Francisco tem um programa que ajuda essas mulheres. Pode falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, assim, gente, tratar de câncer de mama, o tratamento ele é sempre multiprofissional. Não existe um profissional único que vai tratar o câncer de mama. Então, estão envolvidos médicos cirurgiões, mastologistas, oncologistas, radioterapeutas, equipe de enfermagem especializada, psicologia, nutricionista, fisioterapeuta. Então, e muitos estudos já comprovaram que aquela mulher que está passando por um tratamento de câncer de mama, se ela tiver um apoio psicológico que é extremamente fundamental, não só de um profissional, mas também do apoio familiar, esse tratamento vai ser diferente. Até chances de cura podem ser maior nesse sentido. A mulher tende até a se alterar, humor, tem problemas em casa, às vezes até o marido fica com preconceito porque a mulher perde os cabelos, perde a mama. Isso acontece de vez em quando, né? Tem diminuído, graças a Deus. Eu acho que assim, a maioria das famílias que eu acompanho tem um apoio muito grande do seu parceiro, dos seus filhos, de toda a família, né? O que às vezes a gente tem visto hoje, isso é uma peculiaridade do nosso país. O câncer de mama em paciente jovem no nosso país tem aumentado. Então a gente tem pego hoje casos com mulheres abaixo de 40 anos, que muitas vezes ainda nem constituiu uma família. Isso é algo realmente bastante complicado de lidar. Então, para essas mulheres jovens, a gente precisa ainda de um apoio psicológico muito maior e, principalmente, que ela tenha mesmo um acesso muito grande ao tratamento global para essa doença, porque realmente são casos muito mais complicados. Tá certo, a gente vai continuar falando então sobre esse tema da prevenção ao câncer aqui no Espaço Parlamentar, que hoje recebe o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, e o médico Luiz Henrique Moraes. A gente volta já.